Bem, pessoal, vamos para mais uma aula, né? Mais uma aula aqui, naquela nossa playlist, né? Batismo Reformado. Então, como eu disse, de pouquinho estaremos preenchendo a playlist, né? Essa playlist vai ser muito longa, tanto essa playlist como também a de História da Igreja, né? Porque tem muito material. Então, vamos continuar, sabe? De um jeito aí que é até o fim. Né? Até o fim de tudo, basicamente, porque é muito conteúdo, tá? E eu estou, por enquanto, trazendo os artigos de Ronald Henkel, mas é claro que quando terminar toda essa série de artigos, que são muitos, tá? Tem muita coisa aqui, muita coisa aqui. Tem artigos também de outros teólogos. Eu quero realmente preencher, né? Deixar como disponível para, deixar essa disponibilidade para os irmãos aqui na internet, o máximo que eu puder falar e explicar, né, e trazer sobre o assunto do batismo e também a respeito dos sacramentos, eu quero deixar aqui para os irmãos poderem estudar, né? E né, isso tem duas consequências. Eu espero alcançar duas consequências aí, dois objetivos. Eu tenho dois objetivos para ficar mais claro. Primeiro, eu quero que os irmãos compreendam, certo, a teologia reformada, o entendimento do pacto, né, da fé reformada, e as suas consequências, como, por exemplo, o entendimento dos sacramentos e as suas implicações e aplicações. Né? Até para entender o porquê que nós batizamos crianças, o porquê do nosso conceito de Santa Ceia, etc. Eu quero que as pessoas entendam isso. E é claro, se as pessoas, ao assistirem os vídeos, não é, lerem as escrituras, acompanharem e realmente entenderem assim e crerem de acordo com o que estamos explicando, então que Deus abençoe e essa pessoa procure uma igreja reformada. Se a pessoa ela tem convicções, não é, que não são reformadas, ou então, quando pensa no assunto do batismo especificamente falando, porque a playlist é sobre isso, ela mantém as suas convicções batistas, que pelo menos a pessoa entenda o que nós estamos ensinando e não se apegue a caricaturas, a espantalhos. Isso é muito importante porque tanto a pessoa abraça por consciência, como também a pessoa rejeita por consciência. Né? Eu acho que isso é muito importante e honesto para todos nós aqui na internet. Tá bom? Então vamos lá. A nossa aula, né? Nós estamos na última aula sobre o batismo de casas ou de famílias, não é? E foi um texto muito bom. Agora vamos voltar com mais um texto do Ronald Henkel, não é, sobre batismo e entrada no reino. Então prestem bastante atenção na argumentação que ele traz aqui, não é? Que é simples e é curta, mas que nos ajuda bem a entender, não é? O assunto em si. Então observe. Ele começa bem assim. Uma passagem frequentemente usada por aqueles que praticam o batismo infantil como prova de que creem, não é, é Marcos 10, verso 3 a 16, que descreve Jesus abençoando os pequeninos. Aqueles que sustentam o assim chamado batismo dos crentes consideram o uso dessa passagem embaraçosa, visto que não fala de batismo de forma alguma. Então, um ponto muito importante aqui já em nossa introdução para compreender é o seguinte, irmãos, tá? Primeira coisa importante para compreender aqui. O texto, né, de Marcos 10, que fala sobre os pais levando suas criancinhas para Jesus abençoar, e que também é contado nos outros evangelhos sinópticos, esses textos não estão falando de salvação de crianças, não é? Dos tais é o reino dos céus, né? Então, o reino de Deus. Então, o reino dos céus, no caso, no texto, né? Então, não está falando de crianças, não é, sendo salvas de maneira genérica, generalizada. Por que eu estou dizendo isso logo do começo? Porque boa parte, não é, talvez a maioria dos evangélicos interpretam assim. Eles entendem que esse texto está dizendo que todas as criancinhas, basicamente, elas são de Jesus, e são salvas, tá? São salvas. São salvas. Se morrerem, então, ali, na sua infância, estão tranquilas. Geralmente é assim que as pessoas aplicam esse texto, tá? Eu digo isso porque eu já fui um evangelical, né? Um pentecostal barra carismático. Então, eu sei muito bem que a compreensão geralmente é essa. Esse é o senso comum das pessoas. Beleza? Porém, o texto, ele tem que ser lido à luz do seu próprio contexto. Jesus, então, para a gente entender ali, Jesus e os discípulos, naquele momento, não estavam lidando com estrangeiros. Não é? Não era uma decápole ali. Eles não estavam lidando com estrangeiros. Eles estavam lidando com pessoas de Israel. Então traduza-se filhos da aliança.
Ou seja, existe um contexto e esse contexto é o contexto do pacto. Às vezes as pessoas querem ler o Novo Testamento à luz dos embates de Jesus com os fariseus e outros mestres judeus ali, e acabam vendo eles como se fossem inimigos. E não é esse o caso, tá? Não é esse o caso. Quando Jesus fala com aquelas pessoas daquele contexto de Israel, ele está falando com filhos de Abraão, com filhos da aliança. Esse é um ponto muito importante, certo? Então não se deve interpretar o Novo Testamento, ou os evangelhos, para ser mais claro, não é? À luz dos embates, não é? Promovido ali pelos líderes israelitas. Israelenses. Uma coisa, não é, que nós podemos observar são os líderes, como corruptos, como hipócritas. Outra coisa é o povo no sentido geral, ok? Então ali é um contexto da aliança e esse contexto da aliança é respeitado por Cristo. Tá? Basta você ler os evangelhos de maneira cuidadosa para você perceber, né? Você tem um contexto próprio ali. Então as criancinhas levadas por seus pais até Jesus eram criancinhas israelitas e, portanto, elas faziam parte da aliança. É a essas crianças que ele está dizendo que dos céus é o reino dos céus. Não é uma palavra genérica, gente. Isso é um ponto muito importante, tá? Tentar transformar isso em genérico é esquecer do contexto, não é? Do que estava acontecendo, de aonde estava acontecendo, não é? E com quem estava acontecendo. Isso é muito importante. Então preste atenção nisso. Não generalizem um texto, não é, que não tem esse objetivo, tá? Vamos respeitar o contexto então para entender. Isso é muito importante, né? Eu acho que o pessoal lê muito texto isolado hoje e esquece, não é, de coisas básicas de hermenêutica, né? De compreensão mesmo, de contexto, etc. Mas vamos lá. Continuando. Todavia, Marcos 10 é um texto prova que pode ser usado para apoiar o batismo infantil. Isso é verdade por várias razões, mas devemos observar desde o início que as crianças eram de fato infantes. Não é? Então ele até cita aqui mais Lucas 18, verso 15, mas tem mais textos, né, que a pessoa pode observar aqui. O ponto é, aquelas criancinhas que foram levadas por seus pais eram criancinhas, não é, pequenas, de colo, infantes mesmo. Ok? Então, vamos observar aqui os argumentos do Rando de Recon. Ele diz bem assim: primeiro, os infantes nessa passagem foram recebidos por Jesus, que também as tomou em seus braços e as abençoou. Então, eram criancinhas. Então, inclusive, deixe-me, antes de continuar a leitura, deixe-me ler o texto bíblico, né? Isso é importante. Marcos 16, aliás, Marcos 10, Marcos 10, do 13 ao 16, bem assim, olha. E traziam-lhe meninos para que lhes tocasse, não é? Meninos aqui, mas está falando sobre criancinhas. Mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Verso 14. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se. Essa indignação de Cristo não é à toa, não, tá? A maneira como Marcos descreve aqui é bem precisa. Não é uma indignação gratuita, à toa. Há uma razão. Ele se indigna por quê? Porque dentro do contexto da aliança não faz sentido essa exclusão, não é? Essa atitude dos discípulos. É totalmente anti-aliança aqui. E por isso Jesus se indigna, certo? E disse-lhe: deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Verso 15. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando-os nos seus braços e impondo-lhes as mãos, os abençoou. Agora sim, vamos lá. Primeiro argumento então. Primeiro, os infantes nessa passagem foram recebidos por Jesus, que também as tomou em seus braços e as abençoou. Ser recebido nos braços de Jesus e abençoado é nada menos que a própria salvação. Que esses infantes foram salvos por Jesus é evidente a partir dos versos 14 e 15, onde ele fala deles recebendo o reino dos céus, o reino de Deus. Então, o que o texto está dizendo aqui? Ele fala: deixai vir a mim os meninos e não os impeçais. Por que eles não devem impedir aquelas criancinhas de irem até Jesus? Porque dos tais é o reino de Deus. Dos tais é o reino de Deus. Ok? Justamente isso que as pessoas usam para falar da salvação de crianças. Só que as pessoas, no sentido geral, a maioria dos cristãos hoje, protestantes, ou pelo menos evangelicais, eles tratam isso de maneira genérica, é se falando de toda a criança. E como eu já falei até em outros vídeos, né, nós não podemos compreender que
alguém é salvo apenas por ter morrido na sua infância. Porque senão você estabelece um outro meio, não é? Uma outra forma de salvação, que não aquela que a Escritura nos diz, não é? Que aponta para a aliança. Isso é importante compreender, meus irmãos, porque existe no meio evangelical hoje, no meio dos evangélicos, não é? Basicamente, uma individualização de tudo, tá? Então, um apego à fé como atitude, como ato, é tão grande no meio evangelical, inclusive até por aqueles que são monergistas, não é? O foco é tão grande na fé que trata a fé como atitude. Infelizmente, isso acontece e isso é uma repetição daquilo que os arminianos já faziam. Eles sempre trataram a fé como um ato, como uma atitude de fé. E deve ser vista, então. Eu só vou reconhecer como fé se eu ver acontecer. Se eu ver a pessoa assumindo publicamente. Então, eu não consigo entender a fé, não é, de maneira que ela seja realmente um dom de Deus. Não é? E esse dom de Deus, ele não precisa necessariamente ser provado a mim. Esse é um ponto muito importante. Ok? Esse é um ponto muito importante. Então, isso aí é um outro assunto, né? É a questão da ênfase na fé como dom e não como ação humana. Certo? Até mesmo porque quem vai à frente na igreja para ser batizado, não é? E ali faz a sua pública profissão de fé, aquela pública profissão de fé não é garantia que o indivíduo realmente é crente. Eu não posso ter isso como pressuposto. Né? É claro que eu vou confiar que aquilo é uma confissão fiel, honesta. É a atitude de alguém que realmente nasceu de novo. Mas isso, digamos assim, é o que eu posso esperar como pastor. Né? É o que eu desejo, é o que eu anseio. Eu não posso bater o martelo dizendo, é isso. É isso. Eu tenho certeza que é um filho de Deus. Nós podemos nos enganar muito com relação a isso, porque a nossa experiência pastoral é essa, é de ver pessoas tão alegres, não é? Lembra da parábola aí, não é? Da semente aí do semeador. Nós vemos pessoas tão alegres, empolgadas, elas vão então e fazem pública a profissão de fé na igreja, né? Quem não foi batizado na infância é batizado naquele momento, ou então para igrejas que são batistas, realmente são batizados naquele momento que podem entender e então conversar a sua fé, e daqui a pouco tempo, sei lá, 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, essas pessoas, elas desanimam e simplesmente saem e nunca mais voltam. Tá? E às vezes acontece as pessoas irem assim até o fim de suas vidas. E sabemos o porquê. João nos ensina, saíram dos nossos porque nunca foram de nós. Ou seja, mas não fizeram a pública profissão de fé? Então a profissão de fé não é garantia de nada. Né? Esse é um ponto muito importante. Né? Então não se deve confiar tanto assim no que uma pessoa está dizendo. Quem conhece seus filhos é o próprio Deus, é o Pai. Tá bom? Então é um ponto muito importante também para refletir aqui. Então, voltando ao nosso argumento. Então, que esses infantes foram salvos por Jesus é evidente a partir dos versos 14 e 15, onde ele fala deles recebendo o reino. Não é? Dessa salvação, agora notem bem a argumentação aqui, olha. Dessa salvação e recepção do reino, o batismo é uma figura ou sinal que nos mostra como entramos no reino. Esse é um ponto, assim, essencial, importantíssimo para a nossa compreensão mesmo do porquê nós batizamos crianças. O que tem a ver com a nossa compreensão da aliança e também dos sacramentos, não é? Como consequência disso, tá? Para nós, reformados, não é? Na nossa leitura bíblica, na nossa exegese, na nossa hermenêutica, batismo e também Santa Ceia, ou seja, os sacramentos, são sinais, são selos santos e visíveis de uma graça invisível. Eles são uma demonstração daquilo que o Espírito Santo opera em nós, daquilo que Cristo faz por nós. Esse é o ponto. Por isso essa argumentação do Ronald Hancom dizendo dessa salvação e recepção do reino, o batismo é uma figura ou sinal que nos mostra como entramos no reino. Tá? Então, os sacramentos nos foram adicionados por Deus, ok? Como auxílio à nossa fé, como alimento da fé. A fé vem por meio da palavra, mas os sacramentos, nesse sentido, são também o evangelho demonstrado. Tá? São as imagens do evangelho. Esse é o ponto.
Entende? É a palavra sendo materializada por meio daqueles sinais. Tá? Então, tanto a palavra como os sacramentos apontam para a obra de Cristo e do Espírito Santo, né? Que tem a ver justamente com a nossa salvação. Por isso, mais uma vez, eu leio de novo para os irmãos. Dessa salvação e recepção do reino, o batismo é uma figura ou sinal que nos mostra como entramos no reino. O argumento, então, é esse. Se esses infantes podem receber a realidade para o qual o batismo aponta, porque o batismo aponta para essa realidade da salvação, por que não podem receber o sinal? Pense bem nisso aí. Entende? Então, se os infantes ali, né, ou seja, se as criancinhas, naquele contexto, podem receber a realidade, né, ou seja, a salvação para a qual o batismo aponta, do que o batismo é sinal, se elas podem receber a salvação, não é? Por que não podem receber o sinal da salvação? Ou seja, o sinal que aponta para a salvação, que comunica esta graça, que ensina isso. Entende? Colocando de forma diferente, ele fala bem assim, olha, observe como isso é bem interessante. Olha, se eles podem receber a coisa maior, que é a salvação, por que não a menor? Não é? Porque o ponto central aqui é a salvação. É a obra da graça de Deus. Isso é o maior. O sacramento, então, é o menor, porque o sacramento é sinal de. Então, se eles podem receber o maior, que é a salvação, dos tais é o reino de Deus, por que não podem receber o menor, que é o batismo? Cremos que, visto que podem receber a realidade, que é a salvação, eles devem também receber o sinal, que é o batismo. A salvação é prometida a eles, bem como aos adultos do pacto, no pacto da graça. Então, isso é muito importante porque não é a nossa compreensão a respeito do pacto da graça. Né? Para nós é até estranho quando alguém é monergista e tem uma compreensão diferente do pacto da graça. Né? Isso é estranho para nós, tá? Porque isso é fundamental na fé reformada. Então é bom refletir sobre isso. Esse foi o primeiro argumento, então. Vou para o segundo argumento. O texto é curto, tá? Segundo, Jesus nos diz no verso 15 que ninguém recebe o reino exceto na forma que o infante o recebe. Isto é, passivamente, sem conhecimento e pelo poder da graça somente. Receber o reino como um menino, portanto, é recebê-lo sem obras, sem qualquer esforço da nossa parte. Essa é a única forma que o infante pode receber o reino. Vamos prestar atenção nisso aqui, ó, tá? Nesse ponto que eu acho contraditório, alguém fala bem assim, é a minha concepção, certo? Respeitando os irmãos aí batistas particulares, que nós achamos um pouco contraditório alguém, por exemplo, dizer bem assim, eu subscrevo os cânones de Dort, ou então eu concordo com a teologia de Dort, com os 5 pontos do calvinismo, com as doutrinas da graça, não é? E tem dificuldade de aplicar um sacramento que apenas é sinal desta graça, não é a própria graça em si. Né? Isso para nós é um pouco contraditório. Tá? Eu vou ler mais uma vez para a gente pensar aqui. Olha, o segundo argumento é: Jesus nos diz, no verso 15, que ninguém recebe o reino exceto na forma de um infante. Não é? Como um infante. Ele usa as crianças ali para os discípulos como exemplo. Isto é, passivamente. Né? Passivamente. Sem conhecimento e pelo poder da graça somente. Ninguém recebe o reino se não for desse jeito. Tá? Se eu estou dizendo que eu fui salvo pela graça somente, que Deus operou tudo em mim. Ora, eu não sou sinergista, eu não sou arminiano. Eu não compreendo que houve um tipo de restauração da vontade libertada para toda a humanidade, não é, baseada nessa lógica de graça preveniente, ok? Para que o indivíduo então responda. Não, do começo ao fim eu vou dizer, como um cristão reformado, que a salvação é absolutamente monergista em todo o seu processo, tá? É Deus quem opera tudo em todos. É Deus e somente Ele. Eu não fiz nada. Não é? A imagem que temos da Bíblia sobre isso é a imagem de um defunto. Nós somos mortos em delitos e pecados. Nós nascemos mortos espiritualmente. E morto não faz nada, não responde, não entende, não compreende. Então não se pode esperar nenhuma atitude do morto. Tá? Só Deus pode dar vida primeiro para que a pessoa então responda. Esse é o ponto. Certo? E mesmo assim a pessoa responder é pela fé que lhe foi dada, porque a fé é um dom de Deus. Então, nesse sentido, tá, ninguém pode receber o reino de Deus
como aquelas criancinhas. Se não for como aquelas criancinhas. O modo exemplificado por Cristo ali com aquelas crianças é o modo padrão para todos que chegam à fé e, portanto, à salvação. Porque todos são levados até Deus. Lembra aí de João capítulo 6. Jesus fala, né? Ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer. Entende? Então, é Deus quem nos leva a Cristo. É o Senhor. É a obra do Espírito Santo que nos leva a Cristo. É totalmente Deus fazendo isso. Eu não posso atribuir nada à minha inteligência, nada à minha capacidade, porque eu não sou um arminiano, não sou um remonstrante. Eu não vou dizer que a fé que é um ato meu, é uma atitude minha, é a minha capacidade natural que não foi totalmente destruída e que me leva então, né, eu faço isso por minha própria vontade e Deus só me ajuda no processo, porque eu dou o primeiro passo. Não, eu sei que eu não dou passo nenhum porque eu estou morto. Tá? E é então Ele que faz tudo. Então, o que Jesus faz aqui nesse texto de Marcos 10 é apontar para as crianças, para explicar para os seus discípulos que a salvação acontece assim, é Deus fazendo tudo. Assim como aqueles pais levaram aquelas criancinhas que não tinham condições de entender, nem de fazer nada por si mesmas, não é? Assim também nós somos. Nós somos levados a Cristo sem entender e sem ter condições de fazer nada por nós mesmos. Certo? A ênfase está na graça de Deus e não em nós. Tá? A ênfase está na graça de Deus e não na nossa atitude, tá? De pública profissão de fé. Isso é muito importante lembrar agora, meus irmãos, porque uma das ênfases, não é? E eu quero dizer isso de maneira genérica e não apontando especificamente para os batismos particulares de jeito nenhum. Mas pensem bem, geralmente se usa como exemplo para dar ênfase à idade da consciência, para então a pública profissão de fé, o batismo de Jesus lá no Jordão, realizado por João Batista. Só que tem um problema aí, muito claro. Um problema que parece que muitos evangélicos não querem admitir. Não sei se por desonestidade, falta de leitura, falta de conhecimento, não sei. Mas o ponto é, esses evangélicos, eles não querem admitir, por uma dessas razões, que o batismo que João realizava no Jordão não tem nada a ver com o batismo cristão instituído por Cristo. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Tá? O batismo cristão, o batismo da igreja, é um sinal da aliança da graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É um sinal desta aliança. Ou seja, fala da graça de Deus. Até um detalhe sobre a natureza do batismo, é que o batismo, como sacramento instituído por Cristo, fala da graça de Deus e não da ação humana. Parece que estão invertendo os polos aí, invertendo, não é, os valores, dando mais ênfase à ação do homem, como pública profissão de fé, e não à graça de Deus. É como se a graça de Deus fosse uma coisa que vem depois. Totalmente errado. Não é? A ênfase no próprio sacramento é a graça de Deus. O sacramento é meio de graça, comunica a graça. Então, o batismo fala de Deus e sua graça e não do homem. Tá? Então, não comparem o batismo que Jesus instituiu com o batismo de João. Se vocês forem ler o Evangelho de João, por exemplo, no capítulo 1 mesmo, vou notar qual era o fundamento, o objetivo do batismo de João, não é, no Jordão. O objetivo lá em João capítulo 1, que é dito, né, ou seja, é a palavra de Deus, é que João estava batizando justamente para manifestar Jesus Cristo ali. Para as pessoas, então, porque aquele era um rito da lei ainda, para as pessoas, por isso que Jesus diz, importa que toda a justiça seja cumprida. Ou seja, para as pessoas ali, aquele era um rito de preparação, de purificação para a preparação. Poderia chamar João Batista de João não o batizador, mas o purificador, porque essa é a realidade, não é, do que ele estava fazendo. E para Jesus, não é, que foi batizado para ser manifestado, por isso ele aponta para ele, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É para manifestar ele. Entende? Para preparar Israel para ele. Então, quando Jesus é batizado ali, ele está sendo ordenado publicamente. Entendeu? Para cumprir o seu papel sacerdotal. Esse é o ponto. Tá? Então, é estranho que alguém tente, tendo a Escritura como base, ter o exemplo para o batismo cristão do batismo de João lá. Isso é tão interessante compreender que, por exemplo, os discípulos de Jesus estavam batizando com aquele batismo de João.
lá no Jordão também. Tanto é que no capítulo 4, né, capítulo 3 eu acho, finalzinho, não, capítulo 4, começa por exemplo, uma discussão, né, entre os discípulos de João ali, sobre o fato de que os discípulos de Jesus estavam batizando também. Eles ficaram meio enciumados com isso aí. Né? Só que o que os discípulos de Jesus estavam fazendo era um batismo que não é o cristão, que não tem nada a ver com o selo da aliança da graça. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Inclusive, isso responde uma pergunta também que alguns batistas podem fazer, que é: ora, se é para batizar crianças, por que Jesus não aproveitou aquela ocasião em que os pais levaram suas criancinhas para Jesus e ele não batizou elas ali? É uma questão muito simples de entender isso aí, irmãos. É uma resposta simples, e lógica, e bíblica. O batismo de Jesus não havia sido instituído ainda. Ele só instituiu o seu batismo após a sua ressurreição. Tá claro? Depois que ele cumpre totalmente o Antigo Testamento. Digamos assim, a lei. Quando ele cumpre a lei, não é, perfeita, alcança a satisfação de Deus, então ele institui o batismo cristão, que é esse novo selo da Aliança da Graça. É simplesmente isso. Basicamente isso. Tá? É por isso que não houve batismo ali de Jesus. Jesus não batizou aquelas criancinhas. Né? Não faz sentido isso. Tá? Ele estava cumprindo a lei. Entende? Cumprindo a lei. Ele não ia fazer alguma coisa assim fora da lei. Ele veio cumprir a lei mesmo. Entendeu? Então esse é o entendimento. Então tirem o batismo de João da cabeça, porque o batismo de João, o batismo de Jesus não tem nada a ver com o nosso. O que ele recebeu, digo. Tá? Continuando. Então, voltando à questão aqui do segundo argumento, não é? É importante compreender que se eu estou falando da graça de Deus, se a ênfase é a graça de Deus, e isso é a ênfase reformada mesmo, a graça de Deus, não é? Então eu devo compreender que aquelas crianças foram usadas por Cristo também para dar o exemplo para os seus discípulos e que todos, ok, só podem ser levados a Ele para a salvação, só podem ir a Ele para a salvação se forem trazidos, se forem levados. Se forem levados. Essa é a graça de Deus. Ninguém ali, mas eu sou adulto e posso compreender. Você não sabe de nada. Entende? Se Deus não te levar a Cristo, você não sabe de nada. Você não pode ver o reino de Deus do lado de fora. Essa é a realidade. Você não sabe de nada enquanto Deus não te leva a Cristo. Ele não te leva à salvação. Esse é o ponto. Tá? Então a criança é um modelo perfeito para mostrar como Deus, não é, nos dá a salvação. Totalmente monergista. Então tem que se pensar nisso também quando se analisa a prática reformada de batizar crianças e quando se lê, por exemplo, os próprios cânones de Dort, porque os teólogos de Dort eram todos pedobatistas justamente por conta disso. Então você tem a aliança, mas o batismo também é consequência, não é, da teologia geral reformada e, obviamente, também do entendimento dortiano da graça. Esse é um ponto muito importante, tá? Continuando aqui no argumento dele. Na verdade, essa é a única forma que qualquer um pode receber o reino, como eu tinha dito. Inicialmente, quando a salvação chega, não estamos procurando nem desejando. Lembra de Romanos capítulo 3, o verso 10, né? Não há nenhum justo, nenhum sequer. Verso 11, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Tá claro? Estamos, afinal, mortos em delitos e pecados, e é somente quando Deus graciosamente nos dá a salvação e o reino, ao nos regenerar, que também começamos a buscar e conhecer o que Ele fez. Portanto, Jesus nos diz que há somente uma forma de receber o reino, como uma criança pequena. Se não o recebemos dessa forma, não o recebemos de forma alguma. Entende? Então, por que é que uma pessoa que está dizendo, importa o que eu estou fazendo ou falando, essa pessoa não chegou à fé verdadeira, não é? E, consequentemente, não à salvação. Tem que ser claro. Não é? Quem está achando que a razão para é o fato de que eu fui à frente e assumi, essa pessoa não tem salvação, não. Não há salvação para essa pessoa, naquele momento. De jeito nenhum. Não é? Se essa é a compreensão da pessoa, não estou julgando o ato, estou dizendo assim, a compreensão da pessoa é essa. Eu fui salvo porque eu fui até Cristo. De jeito nenhum. Ninguém vai até Cristo assim. O que Jesus disse? Ninguém pode vir a mim se o Pai não trouxer.
Assim como é o exemplo das crianças. Os pais levaram as crianças até Cristo. Todo mundo é salvo assim. Quem é salvo assim. É levado, não vai sozinho. Você não vai com suas próprias pernas até Cristo, de jeito nenhum. É o Pai quem te leva. Assim como é exemplificado naquelas criancinhas ali. Certo? Então, se alguém não recebe o reino dessa forma, a salvação dessa forma, sendo levado, tal pessoa não recebe de forma nenhuma. Esse é o ensino de Cristo. Tá? Então, continuando, estamos já concluindo. Nisto reside outra razão para batizar os infantes. Não dizemos que cada infante batizado está necessariamente salvo, mas vemos no batismo de cada infante uma figura de como a salvação é possível para o infante segundo a promessa do pacto de Deus, a saber, o pacto da graça soberana. Então, isso aqui é importante, né? Porque até no vídeo que eu fiz respondendo aquele Zequinha lá, o Zequinha fez uma confusão, cara, uma lambança, né? Ele confundiu uma aliança com salvação. Entende? Ele confundiu aliança com salvação. Aliança necessariamente é salvação. Não! Né? Deus, veja, Deus salvou ele fez aliança com o povo e prometeu salvar esse povo. É isso que ele faz. Então está ligado à promessa que Deus fez. Ou seja, então o que há dentro da aliança? A possibilidade de. Todo mundo que faz parte da aliança é salvo? É claro que não, isso é óbvio. Tá? Isso é óbvio. É sempre lembrando desses aspectos da aliança que as pessoas querem fingir que não existe. Que não existem. Mas está ali na Escritura Sagrada. Eu usei até, acho que numa live, não sei se foi na pregação ou foi na live, exemplos básicos sobre isso. Tá? Você olha para o texto de Êxodo, por exemplo, e nota o quê? Não é? Que por conta da aliança, toda a comunidade de Israel era beneficiada. Mas nem todos ali eram crentes. Tanto é que todos, não é, saíram do Egito, passaram pelo mar, viram os milagres, foram alimentados com maná, com codorna, beberam água da rocha. Todos participaram de todos os benefícios ali. Mas a maioria caiu no deserto. Deus julgou a eles e matou. Porque não eram crentes de verdade. Não eram verdadeiros filhos da aliança. Embora externamente fizessem parte. Isso é tão óbvio na Escritura. Você chega no Novo Testamento, é a mesma coisa. Toda pessoa que está na igreja, né, no povo ali, é de fato cristã? É de fato regenerada? É claro que não. Quem é que pode dizer uma coisa dessas? Não é? Lembra de João de novo. Não é? Saíram de nós porque nunca foram dos nossos. Ora, já não estavam ali, no meio? Não é? Então olha a prova aí, que nem todo mundo que está no meio é. Por isso as exortações para a igreja, para o povo de Deus, continuam. Tá? Então, notem mais uma vez o argumento. Olha, nisto reside outra razão para batizar infantes. Não dizemos que cada infante batizado está necessariamente salvo. Não é isso sendo dito, não. Mas vemos no batismo de cada infante uma figura de como é possível para o infante, a salvação no caso, para o infante, segundo a promessa do pacto de Deus, a saber, pelo poder da graça soberana. Então, o que o batismo nos mostra é a possibilidade, não é, de salvação. O nosso descansar, e isso o Dort tratou também, pensando na aliança, não é? Em quando os filhos morrem na infância, é confiar de que eles morreram e foram eleitos de Deus. Não é? Eles eram eleitos de Deus, o Senhor os levou na infância. Tá? Essa é uma esperança que nós temos baseada na promessa de Deus. É assim que nós reformados pensamos. Nós não estamos dizendo que necessariamente o batismo em si salva, ou fazer parte da aliança salva. Tem gente que acaba dando ênfase a outra coisa e entendendo, né, segundo as suas próprias caricaturas. Tá? De fato, em cada infante batizado temos uma figura de como qualquer e cada um de nós foi salvo. Então, vamos lá. De fato, em cada infante batizado temos uma figura de como qualquer e cada um de nós foi salvo. Ou não é assim? É claro que é assim. Não por nossa disposição ou esforço, mas pelo poder onipotente da graça soberana, que nos chegou quando não estávamos pedindo ou procurando. Eu não estava procurando por Deus, ele veio até mim. Esse é o ponto. Deus nos dá nova vida e nascimento. O propósito, então, do batismo infantil é mostrar como somos salvos.
não provar a salvação do infante que é batizado. Né? Capite, né? É isso. Né? Então, o propósito do batismo infantil é mostrar como somos salvos, não provar a salvação do infante que é batizado. O batismo com água nunca pode fazer isso. Entende? Nós não somos católicos romanos e nós não entendemos, não é, que a regeneração está presa necessariamente ao batismo, à água do batismo, ok? Mas significa, aponta, comunica, não é. O batismo mostra o único caminho da salvação, ou seja, Cristo, não é? E nos lembra que Deus promete salvar os filhos dos crentes pela mesma graça soberana que salvou seus pais. Isto é promessa de Deus, tá? É promessa de Deus. Então, um ponto todinho é a promessa, tá? Tirem a ênfase do batismo em si e lembrem do que Deus prometeu. É nisso que nós repousamos. Quão triste o fato de muitos não terem ou verem esse testemunho no batismo de infantes indefesos. E aqui se termina o nosso artigo. Meus queridos irmãos, muito obrigado pela paciência de vocês. Terminamos por aqui. Eu acho que tudo que precisou ser dito, né, a respeito do assunto já foi dito aqui, certo? E lembrem-se, essa playlist não tem o objetivo de fazer uma aula exaustiva, gigantesca, né, porque são muitos artigos. Então a ideia é trazer esse assunto de maneira compartilhada, né, bem dividida, para que nós venhamos pensar bem e refletir sobre o assunto, tá bom? Então agradeço pela paciência de vocês e aguardo então por mais aulas, por mais vídeos sobre o assunto. Deus abençoe e até a próxima.